Tem tanto barulho hoje em dia, né? Tanta gente falando tanta coisa. A quem você tem escutado? Para quem você tem dado intimidade? Olá, aqui é Elaine Meirelles. Hoje nós vamos continuar a série sobre a reconstrução dos muros, a inteligência emocional e espiritual de Neemias. No primeiro episódio nós vimos que Neemias, ao se deparar com toda aquela dor, aquele cenário, ele sentou e chorou muito, por dias e dias. Mas ele não permaneceu nessa condição. No episódio 2, nós vimos que Neemias se posicionou como vencedor e não como vítima. Ele entrou em ação. E hoje nós vamos ver como Neemias conduziu essa história. Ao saber que Neemias queria reconstruir os muros, a Bíblia narra que alguns líderes daquela época, mais especificamente Sanbalat e Tobias, eles se incomodaram profundamente com aquela ação de Neemias. Veja bem, quando nós temos inteligência emocional e aplicamos o conteúdo de inteligência emocional na nossa vida, nós precisamos blindar a nossa mente. Dentre muitas chaves para a blindagem da mente, eu vou mencionar 3. A primeira é: não dê explicações para todo mundo sobre tudo o que você faz. A segunda é: dê intimidade para poucas pessoas. Não fique dando intimidade para todo mundo. Parece que as pessoas perderam a mão nesse quesito hoje em dia. Algumas pessoas vão para as redes sociais e ali expõem a sua vida. Dessa forma, elas estão dando intimidade para muitas pessoas. E a última chave que eu quero mencionar: conviva com pessoas com princípios e valores parecidos com os seus. Quando você se expõe nas redes sociais, você está dando intimidade para qualquer pessoa, com princípios parecidos, com princípios diferentes, e muitas vezes acarretamos tantas dores por conta dessa exposição. Então, usando essas 3 chaves, eu quero mencionar que Neemias usou as 3. Primeiro, Neemias deu explicações para o rei e conseguiu o aval do rei. Lembra? Com a bênção de Deus, ele foi liberado para ir reconstruir os muros. Ele não contou para ninguém, até chegar o momento certo. Quando chegou o momento certo, ele então fez inspeção dos muros, está registrado aqui no capítulo 2 de Neemias. Ele verificou realmente que a situação era muito complicada, que os muros estavam derrubados, as portas queimadas. E está escrito aqui que Sanbalat e Tobias ficaram muito preocupados com essa reconstrução dos muros. Diz aqui que eles ficaram furiosos e não se conformavam por alguém querer defender os interesses do povo de Israel. Neemias, depois de verificar tudo, ele fez inspeção pessoalmente de cada parte. Ele foi realista. Ele se reuniu com alguns dos seus irmãos que tinham princípios e valores parecidos com os que ele tinha, e ele então constatou assim: olha que sinceridade, vamos ser francos, a situação está muito ruim. Ele declarou isso, e logo depois ele se encheu de coragem e disse assim: venham comigo, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que essa situação lamentável tenha fim. Olha que legal! Ele entrou em ação e os seus irmãos responderam: estamos com você, vamos começar. Olha, quando um líder mostra-se convicto e cheio da vida de Deus e da coragem necessária, ele encontra pessoas que seguem. Ao longo de todo o capítulo 2, nós vamos perceber o poder do relacionamento. Neemias, ele não se importou com a afronta, com o confronto daqueles que não queriam a reconstrução dos muros, mas ele inspirou e levou com ele muitas pessoas. Se você pegar aí o texto de Neemias 2 e de Neemias 3, capítulo 3, todos os versículos falam de cada parte do muro que foi reconstruído por uma pessoa diferente.
pessoas que viram a convicção de Neemias e se juntaram a ele naquela grande obra a ser realizada. E quando a obra já estava bem avançada, mais uma vez os inimigos começaram a afrontar. Mas Neemias não parou por conta da afronta. Mais uma vez ele usou a arma espiritual. Ele disse para Deus assim, lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, está escrito assim, que Neemias orou: Senhor, nós estamos sendo ridicularizados. Eles estão insultando os que se dedicam à construção. Ele recobrou suas forças em oração e disse assim: e continuamos a restaurar os muros. E em pouco tempo ele foi fechado até a metade, na altura pretendida, porque o povo estava motivado a trabalhar. E aí ele continua falando sobre os inimigos que se uniram para atacá-los. Mas eles mais uma vez permaneceram firmes, eles não sucumbiram. Olha, nós reagimos orando ao nosso Deus. Olha que reação! Nós reagimos orando ao nosso Deus e pondo guardas de dia e de noite para vigiar o muro. Veja bem, Neemias, ele foi afrontado juntamente com o povo, mas ele deu intimidade para as pessoas certas, ele deu explicações para quem tinha que dar e ele se associou a pessoas que tinham princípios, valores e um propósito parecido com o dele. Nós somos uma média das 5 pessoas que nós escutamos, que nós damos ouvidos. Se Neemias tivesse dado ouvidos a Sanbalate e Tobias, certamente ele não teria concluído aquela obra. Fazendo um paralelo com a minha vida e com a sua vida, para quem você tem contado os seus sonhos? Para quem você tem dado intimidade? Quem você tem escutado? Para quem você tem dado explicações? Você tem usado a arma de buscar a Deus quando você é afrontado? Ou você acaba acreditando nisso, escutando essas pessoas e tornando a média daquilo que elas são também, daquilo que elas estão falando? Eu quero te encorajar a usar dessas armas espirituais e dessas chaves de inteligência emocional para que você possa continuar, para que você possa seguir reconstruindo os muros da sua vida. Na próxima semana, no último episódio, nós vamos ver a cena completa daquilo que foi feito com o grande Neemias, por ele, pelas pessoas que se associaram a ele, no poder dos relacionamentos saudáveis. Reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Eu sei que eu vou conseguir.